Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente a hora que você está assistindo essa aula, mas o mais importante é que você está assistindo, está aí nessa jornada da aprovação. Eu sou o professor Fábio Silva, sou professor de matemática, professor de raciocínio lógico. Estamos aqui no concurso 0800 para te ajudar nessa jornada, a jornada da aprovação, que às vezes, né, é um pouco cansativa, mas no final vai valer muito a pena. A gente está nesse segundo módulo, que é o módulo de estatística. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Essa aula vai falar uma parte conceitual. Nós falamos na primeira aula, trazendo aqui um resumo sobre estatística, parte conceitual. Falamos muito sobre variáveis qualitativas e quantitativas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise de gráficos. Então, te convido a estar conosco nessa aula, te convido a continuar nessa jornada da aprovação, que eu tenho certeza que logo, logo, né, você vai estar colhendo frutos dessa jornada, ok? Para quem não me conhece, o professor Fábio Silva, siga lá no Instagram, siga lá no YouTube também, tá? Para que você possa aí estar acompanhando mais perto, mais próximo aí as atualizações de concursos, né, concurso de todo o Brasil, várias bancas aí que estão realizando vários concursos. 2025 promete, tá? Promete ser o ano dos concursos em todas as áreas, seja na área fiscal, seja na área de educação, né? Várias as áreas, área administrativa também. Então, né, continua aí fazendo esse convite para você, para que você possa aí continuar estudando na jornada da aprovação. Hoje a nossa aula é análise de gráficos, ok? Vamos que vamos. Quando a gente fala de análise de gráfico, a gente primeiro precisa entender o que é um gráfico, né? O que seria um gráfico? Gráficos estatísticos, tá? Porque nós temos dois tipos de gráfico, né? Temos os gráficos que está relacionado mais à matemática, né? Que aí está mais dentro de equação do primeiro grau, aliás, função do primeiro grau, função do segundo grau, mas aqui a gente está falando de gráficos estatísticos. E quando a gente fala de gráficos estatísticos, ele vai ser exatamente o quê? Representações gráficas, né? O uso de gráficos é um importante recurso usado em diversas mídias, jornais, revistas, internet, né? É bem sabido que jornais e revistas, hoje a galera não, né, já não, né, tem tanto, né, conhecimento, mas na internet a gente faz análise, né, de vários dados e ele vai representar o quê? Ele vai representar exatamente um conjunto de dados. Então, eu tenho um conjunto de dados, eu quero fazer a representação desse conjunto, eu vou usar um gráfico estatístico para me auxiliar nesse contexto, ok? Entre as vantagens do uso de gráfico estão a rapidez de absorção de informação por parte do leitor, além de ser forte apelo visual e estético, né, gente? Quando a gente fala de gráfico, é muito mais fácil analisarmos um gráfico do que, por exemplo, fazermos aí uma leitura, né, até mesmo uma representação numérica. Então, ele vai, a vantagem que ele vai trazer é uma absorção de informação. Então, você consegue fazer essa visualização, né, tem essa informação, visualiza, e ao fazer essa visualização, com certeza, né, você vai ter um entendimento melhor, tá? Esses são os gráficos. Quero trazer para vocês, antes das nossas questões, tipos de gráficos, tá? E nós temos basicamente 4 tipos de gráfico, né? Essa nomenclatura não é tão importante, geralmente as provas elas não trazem, né, o nome exatamente, tá? Não pedem uma definição dos nomes, mas é bom a gente estar atento aí, vai que alguma coisa aí pode aparecer em relação a isso, tá? Gráfico de barras, podem ter o gráfico de barras verticais e também o gráfico de barras horizontais. Então aqui, ó, a gente tem várias numerações, aqui está falando sobre corrente do comércio do Brasil, de janeiro a maio, né? Então nós temos aqui de 2006 a 2015, fica mais fácil a gente analisar. O gráfico de barras verticais, ao lado, mostra a evolução da corrente do comércio no Brasil, de 2006 a 2015, né, considerando sempre os 5 primeiros meses de cada ano, né? Então, essa análise aqui, tá, ela serve para quê? Para a gente entender que, por exemplo, em 2015 foram 152, que o máximo aqui foi em 2013, que foi 192, que o menor foi em 2006, que foi 84, e a gente percebe que ela é variável, tá? Ela não é, né, exatamente ou crescente ou decrescente, percebe que está variando. Então, o gráfico de barra serve para isso. E aqui, da mesma maneira, né, só que, né, de uma forma diferenciada, que é uns outros dados, a gente tem o quê? O gráfico de barras horizontais, né? Então, esse gráfico de barras horizontais, nós temos aqui o gráfico de barras horizontais, ao lado mostra, né? Então, aqui a gente tem a única diferença, é que aqui é horizontal
e aquele gráfico anterior, ele era um gráfico, né, vertical. Basicamente isso. Mas, quando a gente fala de interpretação, né, aqui nós vamos falar papel higiênico, 15,6, né, que foi a porcentagem aqui, né, no ano de 2015. As vendas, açúcar, 14,5, né, e a última aqui, a bolacha, que foi 4,2. Diferentemente do outro gráfico que nós vimos, vou voltar aqui, né, esse gráfico ele vai ser o quê? Ele vai ser crescente, né, perceba que ele começa no menor, né, e ele chega lá no maior. Então, aqui nós vamos chamar de gráfico crescente, né? Não é uma regra. Todo gráfico, né, de barras horizontais, ele vai ser crescente, não é uma regra. Porém, né, essa interpretação a gente consegue visualizar. Aliás, a gente interpreta melhor quando a gente consegue visualizar dessa forma crescente, ok? Gráfico de linhas, né? O gráfico de linhas é muito usado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo, né? Então, o gráfico ao lado está representado a variação do preço do quilograma. Então, ó, em janeiro de 2010, né, o preço do quilograma, olha só, pasmem, né, era R$ 6,35, né, não se está falando aqui qual carne, né, mas em 2010 era R$ 6,35, e quando chegou em fevereiro de 2015, R$ 8,94, né, e nós estamos aqui em 2024 e não para de crescer esse gráfico aqui. Perceba que, né, houve uma alteração em 2011, né, chegou muito próximo a 8,94, porém, a gente chega aqui em 2013, né, muito próximo de 7, porém, essa representação ela é feita dessa maneira, né, o gráfico é representado, né, dessa forma, e aí a gente vai entender que essa representação, né, vai nos auxiliar para interpretarmos de forma, né, mais fácil. Por isso que lá no início nós falamos que absorve melhor esse conhecimento. Então fica mais fácil quando a gente absorve dessa maneira, ok? A gente tem um gráfico de setores. Esse gráfico de setores, né, é um gráfico que tem uma relação muito próxima, né, e muito junto ali à ideia de porcentagem. Então, quando a gente fala de gráfico de setores, tem uma relação direta com a porcentagem. Então, a gente tem aqui, ó, no exemplo ao lado, temos o perfil brasileiro, brancos, pretos, amarelos, indígenas, tal, de acordo com o censo em 2010. Então, brancos, predominantemente aqui, né, 47,6, os pardos aqui, 43,1, pretos, 7,6, amarelos, indígenas e tal, né? A gente sabe que pardos e pretos, né, são os negros. Então, aqui, se fosse fazer uma análise, por exemplo, se fosse uma prova do CEP, Sebrasp, né, e falasse, é correto afirmar que o número de negros é maior do que o número de brancos? Certíssimos, né? Porque os negros, ele vai envolver tanto os pardos quanto os pretos, né? Isso com a legislação vigente no Brasil, ok? Então, mas a gente não vai entrar nesse mérito ainda de questões, só para que vocês possam fazer essa análise aí, tá, em relação a gráfico de setores. O gráfico de setores é um dos mais cobrados, porque ele tem uma relação direta com a porcentagem, ok? A gente também tem o que chamamos de pictograma, né? O que vem a ser um pictograma? Pictograma, geralmente, ele é, né, trabalhado muito dentro de uma relação com desenhos, tá? Fica mais fácil. No pictograma são usadas imagens, então é muito mais prático, muito mais fácil a representação, por exemplo, de uma imagem. Então fica mais a interpretação. Então a gente tem aqui, por exemplo, o número de vendas, né, de automóveis, mês de lançamento em abril. Então, em abril, né, foram vendidos aí, não sei se é 1.000, se é milhares, vamos colocar 1.000, né, se aqui é metade, seria exatamente 2.500 no mês de maio. Ó, 1, 2, 3, 4, seria 4.000 no mês de junho, 3, 4, 5, 5,5, né, no mês de julho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, né, então, na verdade aqui equivale a 2.000 unidades, né, mas a ideia aqui é a mesma. Então, para que serve um pictograma? O pictograma ele serve para isso. Além da interpretação numérica, ele vai trazer para a gente também imagens, né? E essas imagens vai nos auxiliar, né, diretamente aí dentro dessa perspectiva de interpretação, né? E a gente consegue absorver melhor, né? Por exemplo, uma questão do Enem, né? De repente está estudando para o Enem também, geralmente pode vir em forma de pictograma, né? Porque um jovem, geralmente a maioria das pessoas que fazem o Enem, que né, fazem a prova do Enem são jovens, é muito mais fácil uma imagem do que até mesmo um número. Mas aqui é a mesma situação, né? O que muda aqui é só a questão da imagem e a interpretação ela vai ser diferente, beleza?
E aí nós temos também, além do pictograma, né? Nós já estamos quase indo aí para as questões, a gente tem também o histograma, tá? O que é o histograma? É uma representação gráfica semelhante ao gráfico de barras, mas é usado quando se quer representar valores de uma variável agrupados, tá? Então, nesse caso, nós vamos representar variáveis agrupadas. Então, por exemplo, Argentina, Bolívia, Brasil, e aí está relacionando com o IDH, né? Então, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile. Então, vai fazer essa representação e o DH varia entre 0 e 1, né? E quanto maior for, né, o IDH, melhor vai ser a qualidade de vida, né? Então, a gente faz essa representação. Então, aqui, por exemplo, de 0 a 0,6, fazendo toda essa somatória aqui, vai chegar a 25%, né? De 0,7 a 0,8, chegaria a 58%. Então, é mais ou menos essa a ideia em relação ao histograma, tá? Basicamente, é um gráfico de barras, porém, ela vai fazer o quê? Além de ser um gráfico de barras, tá? Nós vamos juntar isso. Então, serve, tem a ideia principalmente do juntar, né? Na verdade, a palavra não é juntar, é agrupar. Então, há um agrupamento, e aí fica mais fácil o entendimento aí, para que a gente possa interpretar melhor, né? Essa absorção aí. Tranquilo? Beleza? Vamos que vamos, então, queridos. Vamos para as nossas questões, tá? Trago muitas questões aqui para vocês, para que a gente possa treinar. Por recomendação médica, Arthur precisa se exercitar, né, diariamente. O gráfico a seguir apresenta o quanto ele pedala nos dias da semana. Então, segunda 16, terça 14, 15, né? Aí são os quilômetros pedalados, tá? Arthur, ele é igual o professor Fábio, né? Gosta muito de pedalar, né? Só que não, né? Ele pedala e eu não. E aí a gente tem aqui, ó, analisando o gráfico, a soma dos quilômetros que ele percorreu segunda e terça supera a soma dos quilômetros que ele percorreu na quinta e na sexta. Vamos lá, vamos juntar aqui, ó. Segunda e terça vai ser o quê? 16 mais 14, que vai dar exatamente 30, ok? Esse aqui é de segunda e terça. Beleza. E aí, ele está dizendo aqui, ó, a de quinta e sexta, gente. Quinta e sexta vai ser 10 mais 12. E 10 mais 12 dá 22. Ele quer saber quanto que supera. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente subtrair 30 menos 22. E quando eu subtraio, né, 30 menos 22, vai dar o quê? 8. Então, a nossa resposta é a letra B, 8. Então, somando exatamente os dias segunda e terça, né, e quarta, e quinta e sexta, ele vai percorrer exatamente 8 quilômetros a mais, né? Então, essa vai ser a diferença. Então, a gente tem essa ideia da diferença, né, e que é uma subtração, e a subtração é nada mais nada menos do que a operação inversa da adição. Então, fazendo essa análise aí, a gente consegue entender. Aqui a questão não perguntou qual tipo de gráfico, mas a gente percebe que é um gráfico de barras, tá? Vertical, ok? Próxima questão. O gráfico apresenta a distribuição do número total de reclamações tratadas por Rafaela e Edivaldo nos meses de janeiro a março, em determinado serviço de atendimento ao consumidor. E aí o importante, né, é nós... Desculpa, pessoal. É nós pensarmos o seguinte, tá? Essa representação de Rafaela, né, tá sendo esse azulzinho aqui, e a de Edivaldo está sendo preto. E aí a gente vai analisar da seguinte maneira, olha só. Assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. O número de reclamações tratadas por Rafael em janeiro foi maior do que o número de reclamações tratadas por ela em fevereiro, tá? Então aqui, ó, Rafaela, nós temos aqui exatamente, ó, janeiro, tá? Aqui é 40, e aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 30, ok? Então, ele quer saber se foi maior. De janeiro foi maior do que o número de reclamações tratadas por ela em fevereiro, né? Então, aqui nós temos as reclamações, perceba que foi 30%. E aqui foi o quê? Foi 40%. Vamos deixar essa questãozinha aqui. O número de reclamações tratadas por Edivaldo em janeiro foi menor do que o número de reclamações tratadas por ele em fevereiro. Ó, aqui é o Edivaldo, né?
Edivaldo aqui, fevereiro, foi maior. Então, letra B está errada. Em fevereiro, Rafaela tratou 30% das reclamações tratadas por Edivaldo. Vamos ver fevereiro? Fevereiro, 30%. Na verdade, né, não é por quê? Porque não é 30%, ela foi 30%, mas não é 30% do Edivaldo, porque o Edivaldo foi 70%. Então, não. Em março, para cada 2 reclamações tratadas por Edivaldo, de março, nosso amigo Edivaldo aqui, que é 60%, 3 reclamações foram tratadas por Rafaela. Não, né, gente? Então, seria o contrário, né? Porque seria 60, né? Aquela seria 60 e ele seria 40, né? Seria o contrário. Então, nossa resposta é exatamente a letra A. Né? O número de reclamações tratadas por Rafaela em janeiro foi maior do que o número de reclamações tratadas por ela em fevereiro. Então, janeiro foi 40%, em fevereiro foi 30%, ok? Beleza? Questão de número 4, né? Mais um gráfico de barras aqui. O gráfico a seguir apresenta o número total de matrículas na educação básica na cidade de Hortolândia. O ano que houve o menor número de matrículas, tá? Professor, uma questão fácil dessa cai em prova, cai. Com certeza, tá? Inclusive, isso aqui foi uma prova, né, que tivemos lá em Hortolândia e, né, pode cair sim, tranquilamente. Como é que a gente vai analisar isso? Nós vamos pegar o menor, né? Ó, aqui para baixo ainda tem mais. Aqui também. Perceba, né, que dentro dessa interpretação aqui vai ser o menor, ó. Então, nós temos exatamente o quê? A letra D, 2015. Nossa, que fácil. Sim, muito fácil. Fácil mesmo, né? Então, né, pode ter certeza que esse tipo de questão é recorrente em prova, cai sim. A banca só quer saber se você sabe analisar esse gráfico. E a análise desse gráfico é feita dessa maneira, beleza? O gráfico a seguir mostra a temperatura de uma cidade do interior da semana passada. Sabe-se que a amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. A banca foi boazinha porque ela disse o que significa amplitude. Quando você ouvir falar de amplitude, você vai lembrar que a amplitude ela sempre vai ser o maior dado subtraído pelo menor, tá? Então você vai pegar sempre o maior dado e vai subtrair pelo menor. Porém, a banca foi boazinha aqui e contribuiu e ajudou a gente aqui a entender melhor. Conclui-se que nessa semana a amplitude térmica nessa cidade foi igual à temperatura D, né? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro. Qual que é o maior? Quarta-feira. Quarta-feira, gente, a temperatura foi de quanto? Foi de 30 graus. Beleza. Qual foi a menor? Sexta-feira, que foi de 10 graus. Então eu pego 30 e vou subtrair por 10, que dá exatamente 20, né? Quando a gente subtrai 30 por 10, que dá 20. Dentre esses aqui, né, os dias da semana, qual foi o dia que teve exatamente 20 graus? Vamos analisar. Segunda-feira, 15, não foi. Terça-feira, 25, não foi. Quarta-feira também não foi. Sexta-feira foi 10, então, ó, tá vendo que a quinta-feira foi exatamente 20 graus? Então, a nossa resposta, aqui está quinta-feira, essa formatação não ficou tão boa, mas a nossa resposta vai ser o quê? Na quinta-feira. E na quinta-feira foi exatamente a amplitude, que foi a diferença da maior e a menor, né, temperatura, ok? Tranquilo? Beleza? Espero poder estar ajudando, contribuindo, você que está aqui estudando para concurso público. Sabemos que a caminhada ela é longa, tá? Mas ela é, como diria o professor Grangeiro, né, do Gran Curso, é uma fila, tá? E essa fila você não pode sair dela de maneira nenhuma. Às vezes uma fila demora, às vezes ela pode ir rápida, mas a partir do momento que você entrar no concurso público, você está numa fila e, consequentemente, vai chegar a sua vez, tá? Só ter um pouquinho de paciência, tá? Que com certeza chegará a sua vez e você vai estar aí, né, feliz por chegar o seu momento, assim como chegou de muitos, né? E com certeza o seu dia vai chegar também, o seu dia da não só aprovação, mas o dia de assinar o termo de posse. Questão de número 6. O gráfico abaixo apresenta o valor das compras da matéria-prima de certa fábrica no terceiro trimestre de 2022. Com base no gráfico, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Julho foi o mês com a compra de maior valor, né? Vamos analisar direitinho. Questão de número 6. Julho foi a maior valor?
tá? Não foi. Apesar de não estar aqui, mas o mês de setembro teve exatamente o quê? 50 milhões de vendas. Então tá errada essa questão. Esse item, né? Julho foi o mês que, com a compra de menor valor, né? Também não foi de menor, porque menor valor foi o quê? Foi agosto, que foi 21.600. Em setembro foi comprado o dobro do valor do mês de janeiro, né? Então, em setembro foi comprado o dobro do valor do mês de janeiro. Do mês de julho, desculpa. Olha só. Aqui nós temos, ó, agosto, setembro. Setembro é 50 mil, né? Ele está dizendo que em setembro foi comprado o dobro do valor do mês de julho. Gente, 27 mil, tá? Então, o dobro de 27 mil seria exatamente 54 mil. Né? E aqui está um pouco acima dos 50 mil, aqui então está a nossa resposta. Só para ter a certeza, em agosto foi comprado um valor 3 vezes menor do que o mês de setembro. Não, né? Setembro foi 54 mil, 3 vezes menor seria 17 mil. Não, viajaram bonitinho aqui na questão, nesse item, né? Na verdade. Então a nossa resposta vai ser exatamente a letra C. Em setembro foi comprado o dobro de valor, né, do mês de julho. Beleza? Vamos que vamos. O gráfico a seguir apresenta a arrecadação anual dos impostos, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o tão conhecido ICMS, do estado de Roraima, né? Vamos lá. Analisando isso, a questão vai nos perguntar o seguinte: o ano de 2017 foi o de maior arrecadação. Vamos analisar 2017? Não foi, né? Ó, 778, porém, em 2018 houve maior arrecadação. Então, não. O ano de 2015 foi o menor. Também não, porque 2014 foi menor. Do ano de 2016 para 2017, houve um aumento de mais de 10%. Né? Vamos analisar? De 16 para 17, de 713, mais de 10%, não, porque teria 780 alguma coisa. Não. Só para ter a certeza que é a letra D, houve um aumento na arrecadação de 102 milhões de 2017 para o ano de 2018. Se nós pegarmos e subtrairmos 880, fazer essa subtração aqui, ó, menos 778, vamos ver quanto é que dá? Aqui dá 2, aqui pediu emprestado, aliás, não pediu emprestado, 8 menos 7 dá 1, dá exatamente 102 milhões, então a resposta vai ser a letra D. Fechou? Tranquilo? Questão 8. Um gráfico tanto que quanto diferente aqui, né? Essa aula, ela nos traz aí algumas questões mais tranquilas, né? Mais de interpretação. E na próxima aula aí, nós vamos falar de média, mediana. Aí, assim, quem gosta de cálculo, né? Vai se amarrar na próxima aula, beleza? Então, vamos lá. O gráfico abaixo vem titulado como Receita Total Arrecadada, de 2015 para 2021. Analisando o gráfico abaixo, indica o período em que houve maior queda de arrecadação de um ano para outro. Gente, olha só. 2015 para 2016, ó, de 877 caiu para 821. Então, vamos só fazer essa subtração aqui, ó, para ver se é isso mesmo. 6, aqui 9, 96, tá? Beleza. E aí, de 96 aqui, tá, gente? De 2016 para 2017, tá? Um pouco mais de 30. Aí aqui só aumentou. E quando a gente pega essa queda aqui, ó, 884 menos 810 dá 74. Então, o ano em que houve a maior queda, né, foi exatamente o ano de 2020, tá? Para 2021, ok? Então, pegando essa ideia aqui, ó, que seria 1, que seria 16, então vai ser exatamente a letra A, né, de 2020 até 2021, beleza? Tranquilo? Só uma análise mesmo. Fazendo essa análise, a gente consegue chegar à nossa resposta. Mais uma questão, penúltima questão dessa aula. O gráfico a seguir mostra a quantidade de passageiros transportados dos dias 15 e 16 de maio por uma linha de ônibus. Sobre os dados apresentados, analisar os itens abaixo. Vamos lá. No dia 16 foram transportados 510 passageiros a menos que no dia 15. Vamos analisar aqui, ó. 3.500 menos 2.990. Não é 510 não, né? Porque aqui dá 500, tá?
Aliás, 510 mesmo, né? 500, 990. Então, esse item está correto, ok? Está correto. 2. Nos dias 15 e 16 foram transportados 6.490. Se nós somarmos 2.990 mais 3.500, vamos ver se vai dar isso mesmo? 0,946, 6.490. Certíssimo. No dia 15 foram transportados menos passageiros do que no dia 16, né? Nesse caso aqui, ó, no dia 15, né, foram transportados menos passageiros do que no dia 16. De fato, né? Isso mesmo. E aí, então, nós temos que a nossa resposta aqui vai ser a questão, a letra D, né? E aí, faltou aqui só colocar 1, 2 e 3. Beleza? Tranquilo? E aí ficaria aqui 1, 2 e 3, a nossa resposta aí, a letra D. Finalizando aqui essa nossa aula, essa última questão, o gráfico abaixo mostra o número de estudantes numa escola que ficaram com média anual máxima por disciplina, 2020 e 2021. Com base no gráfico, pode-se afirmar que a disciplina que teve a maior diferença de números de estudantes foi... Então vamos lá, diferença. A diferença aqui, ó, aqui é 2. Aqui também é 2, que seria 8 menos 6, 16 menos 14. 21 menos 8, tá? 21 menos 8 aqui vai dar... 21 menos 8, tá? 13. 12 menos 9 vai dar 3. E 29 menos 27 vai dar 2. Então, ó, a diferença aqui, ó, de 2021, tá, para o ano de 2020, vai ser português. Então, a nossa resposta é a letra C. Ok? Beleza. Meus queridos, para quem ainda não nos segue, tá, é só ir lá na jornada, aliás, professor Fábio Silva, @prof. Fábio Silva, também lá no Instagram, @jornada da aprovação, e também o professor Macau, que é o idealizador desse projeto, que é o projeto Concurso 0800, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, tá? Que Deus possa continuar abençoando poderosamente a vida de cada um, tá? Continue firmes nos estudos aí, que eu tenho certeza que no momento certo vocês vão colher, né, os frutos aí que vocês estão plantando aí, a semente, estudando, né? Estuda que a vida muda. Tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal!